Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e o Grupo Ágape de Teatro. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Neste programa, o expositor espírita Haroldo Dutra Dias falará sobre as circunstâncias provisórias da nossa jornada espiritual. Essa palestra foi realizada por ele no Centro Espírita Irmã Clara, em Brasília. Uma das coisas mais maravilhosas da doutrina espírita, o que mais consola o nosso coração, é o sentido que ela nos dá à vida. Nós aprendemos, na questão 114 do Livro dos Espíritos, que são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Essa é a resposta dos espíritos. Na 115, eles ampliam um pouco mais a nossa compreensão. Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão. Missão. Uma tarefa a ser desempenhada durante a encarnação. Com qual finalidade? Com a finalidade de esclarecê-los e fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, a fim de aproximá-los de si, de Deus. Então, o Criador, a cada encarnação, delega um conjunto de atribuições ao espírito encarnante, para que esse espírito possa se aproximar dele, Deus. Veja a grandeza dessa visão. E os espíritos continuam. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Felicidade pura e eterna somente depois do aperfeiçoamento da pureza espiritual, quando vencermos completamente as imperfeições, os vícios, o interesse pessoal, o orgulho e o egoísmo, e então pudermos usufruir de uma vida inteiramente espiritual. Aí sim, teremos alcançado a pura e eterna felicidade. E os espíritos ainda completam, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, sem prova, nenhum aluno é testado no seu aprendizado. A prova é o elemento pedagógico, tanto na escola, quanto na evolução espiritual. E aqui se abre uma grande visão para todos nós. Quando Allan Kardec, no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos trouxe a conceituação da evolução dos mundos, que os planetas começam como mundos primitivos, onde há vida orgânica, há vida biológica, mas não há ainda razão. Não há ainda espécie humana raciocinando e fazendo escolhas. Então, quando surge a espécie humana, seres racionais que escolhem entre o bem e o mal, esses mundos sobem um degrau.
se tornam mundos de expiação e provas. Porque então, quando o espírito faz uma escolha pelo mal, ele deve reparar o mal que causou. Ele deve harmonizar aquilo que desarmonizou. Esses são os mundos de expiação e provas. E sofrer provas que são elementos de aprimoramento. São como o cinzel que toca na escultura e que aos poucos vai modelando até que o espírito atinja a pureza. Expiações e provas. E então, exaustos do mal, exaustos de fazer péssimas escolhas, cansados de trocar o bem pelo egoísmo, pelo orgulho, pelas imperfeições e vícios, os espíritos desejam um repouso, um descanso. Desejam aurir forças para continuar na jornada. E então os mundos de expiação e provas sobem mais um degrau e se tornam mundos regeneradores. Depois de um processo de restauração de forças e de aprimoramento, os mundos sobem novo degrau, se tornam mundos ditosos, onde o bem começa a predominar sobre o mal, onde os seres começam a se desmaterializar e a caminharem para uma vida plenamente espiritual. E, por fim, o destino de todos nós. Os mundos celestes, morada dos espíritos puros. Dos espíritos puros. Esse quadro da evolução universal é profundamente consolador. Porque, olhando hoje na transição planetária para todas as misérias humanas, para todos os conflitos, para todas as dificuldades que nos envolvem agora, exatamente agora, na transição planetária, esse quadro da evolução dos mundos é como um bálsamo para a nossa alma, porque nós compreendemos o sentido das coisas. Nada é caótico, nada é por acaso. Há um planejamento cósmico. Os mundos sobem degraus. O ponto de chegada não é o mundo em que nos encontramos. O ponto de chegada são os mundos celestes. Nosso destino é nos tornarmos espíritos puros. Nosso destino não é continuar vivendo num corpo físico. Nosso destino não é estar sujeito ao envelhecimento, ao adoecimento, à morte física. Não. Isso é o meio da jornada. Essas são conjunturas, são necessidades dos espíritos que estão ainda no meio do caminho, que ainda não chegaram ao destino. E é exatamente quando os espíritos descrevem o nosso destino, o nosso ponto de chegada, que a nossa esperança ressurge das cinzas. Aqueles que haviam perdido a confiança em Deus, aqueles que haviam perdido a luz da esperança, voltam a obtê-la, porque percebem que desencarnação de entes queridos, reveses da vida material, adoecimentos e todo gênero de problemas são circunstâncias provisórias da nossa jornada espiritual. São incidentes de percurso, provas que visam o nosso amadurecimento e o nosso aprimoramento pessoal, expiações que visam a reparação do mal praticado. Tudo toma um sentido e mais ainda. Um quadro se abre, um horizonte se abre diante dos nossos olhos, porque nós passamos a compreender a nossa destinação espiritual. Na questão número 113, os Espíritos descrevem nosso destino. Quais são as características dos Espíritos puros? E eles dizem assim:
Os espíritos que compõem essa categoria de espíritos puros percorreram todos os degraus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Ou seja, como não encarnam em corpos perecíveis, não envelhecem, não adoecem, não estão sujeitos às transformações contínuas da matéria. Essa é a nossa chegada. Esse é o nosso destino. Esse é o propósito da nossa criação espiritual. Nós não fomos criados para espiar e sofrer provas. Nós não fomos criados para padecer. Nós não fomos criados para enfrentar situações dolorosas. Não. E isso são elementos do progresso. São elementos que estão no meio da jornada, até que cheguemos ao nosso destino final. E completam os espíritos. Essa felicidade, porém, a felicidade dos espíritos puros, não é a felicidade da ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação, porque os espíritos puros não ficam num repouso eterno. Pelo contrário, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Então, quando nos tornamos espíritos puros, nos tornamos tutores de espíritos que ainda não são puros. Além de atingirmos a plena felicidade, ainda recebemos um trabalho grandioso, que é o trabalho de conduzir espíritos. Nós, que ainda estamos no meio do caminho, nós, espíritos que ainda habitamos um mundo de corpos perecíveis, nós que ainda estamos no mundo de expiação e prova, somos tutelados desses seres puros que já percorreram o caminho. Eles nos guiam, eles nos inspiram, eles reerguem as nossas esperanças. Quando nós estamos abatidos, é a presença deles que nos reanima, sem que a gente possa enxergá-los, claro. Mas isso não significa que eles não estejam presentes, porque a presença espiritual é o grande poder da criação. Não apenas ver, mas sentir a presença, até porque Deus é presença. Deus é a presença eterna. Ele está sempre presente. Então, esse quadro é extraordinário. Porém, há um outro raciocínio que precisamos desenvolver para entendermos os nossos desafios da transição planetária. No livro No Mundo Maior, Calderaro explica a André Luiz no capítulo 3 do livro No Mundo Maior. Calderaro explica: em verdade, Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão por muito tempo para aprimorá-lo. Portanto, Deus não cria árvores frutíferas. Deus cria sementes. A semente deve germinar,
florescer e frutificar. É a grande parábola contada por Jesus, a parábola do grão de mostarda. Os espíritos são criados simples e ignorantes. Os universos são criados num Big Bang, como uma semente. Tudo é criado em semente. A encarnação começa numa célula ovo. Uma célula que se multiplica para formar o corpo humano. Essa é a obra divina. Tudo precisa se aperfeiçoar. Nada é criado pronto. Assim também, conclui Calderaro, assim também a individualidade. Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O eterno Pai estabeleceu como lei universal que seja a perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós, os seus filhos. Veja que lição belíssima. A evolução espiritual não é feita por nós sozinhos. Nós não fazemos essa obra abandonados e sozinhos. Não! A perfeição é obra de cooperativismo. Cooperativismo entre nós e Deus. Deus faz a parte dele, nós fazemos a nossa. É uma parceria, uma cooperação. Assim, o Criador nos atrai constantemente. Ele desperta em nós os nossos potenciais, os nossos dons divinos. Ele nos dá missões, ele estabelece provas. O Criador estabelece limitações e trabalhos que aperfeiçoem a nossa inteligência e o nosso sentimento. Além do mais, o Criador nos proporciona todos os recursos para a nossa evolução espiritual. Todos os recursos, incluindo a dor. Porque a dor é um recurso poderoso para a evolução. E nós, seres humanos, contando com a cooperação do Pai, fazemos a nossa parte. Damos o nosso passo. Fazemos a parte que nos compete na obra divina. A obra do nosso próprio aperfeiçoamento. Portanto, a parábola do grão de mostarda resume tudo isso que eu estou dizendo até agora. A minúscula semente que se transforma numa árvore generosa, frutífera. Assim é com as individualidades e assim é com os mundos. Os mundos começam sementes até se transformar em mundos celestes. Os seres começam simples e ignorantes até se transformarem em espíritos puros. Tudo começa na semente, até que possa atingir seu destino, sua finalidade, seu propósito. E isso é consolador. É por isso que Emmanuel vai nos dizer, no capítulo 30 do livro Fonte Viva, na lição chamada Educa, ele dirá assim: na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. O gene da divindade. Nós temos o DNA de Deus em nós. É isso que está dizendo Emmanuel. Nós temos o DNA de Deus. Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso aperfeiçoamento. Veja, esse é o significado da transição planetária. Esse é o significado do mundo de expiação e provas. Esse é o significado de todas as dificuldades que nós passamos enquanto encarnados. Esse é o sentido. Nós não estamos aqui por punição.
Nós não estamos aqui para sermos maltratados, não! Estamos aqui sofrendo processos educativos. Processos educativos onde comparecem duas ferramentas, a dor e o trabalho. A dor e o trabalho. E o amor presidindo a tudo. E o amor nos enchendo de esperança. E o amor renovando nossos ideais. E o amor renovando nossas forças. No entanto, o cinzel que nos aperfeiçoa é a dor e o trabalho. É a dor e o trabalho. Quando nós compreendemos isso, nós desistimos de ficar brigando com o mundo de expiação e prova. Quando nós compreendemos essa realidade, nós nos desfazemos da revolta. Nós nos desfazemos do desespero, do desamparo, porque passamos a compreender o sentido de tudo. O sentido. Nós somos esculpidos pela vida. Nós somos educados. E as grandes ferramentas são dor e trabalho. É por isso que Emmanuel continua nessa mensagem. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência em humanidade. E a humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. Porque o DNA de Deus está em nós. O gene da divindade está em nós. Nós somos criaturas de Deus, divinas. Mas uma coisa é ter o potencial, outra coisa é manifestá-lo. Para manifestar os nossos potenciais divinos, só o trabalho dos milênios, só a obra educativa dos séculos vai fazer com que as sementes divinas presentes em nós germinem, floresçam e frutifiquem. E quando isso acontecer, não mais teremos corpos perecíveis. Não mais necessitaremos da morte física. Não mais sofreremos os processos do envelhecimento e do adoecimento. Porque teremos nos tornado espíritos puros. Teremos nos despojado das impurezas e das imperfeições. E então, chegaremos ao destino. Chegaremos àquilo que foi projetado, planejado para cada um de nós. A vida nos mundos celestes. Onde, como nos diz a benfeitora Joana de Ângeles, onde o ser se torna pleno, onde o ser espiritual alcança a plenitude, a felicidade, a bondade, o amor capaz de perdoar, de ajudar, de auxiliar, e ainda a sabedoria que nos possibilita escolher sempre o bem, que nos possibilita fazer as melhores escolhas, agir da melhor forma. Com essas duas asas, amor e sabedoria, viveremos a vida que foi projetada para todos nós. Até lá é preciso compreender a marcha. Compreender a marcha e ir tocando em frente, como diz a música. Compreender a marcha. Qual é o grande desafio da transição planetária?
Compreender a marcha. Compreender que os seres que estão desencarnando estão se desfazendo apenas dos corpos físicos. Ninguém morre. A vida não cessa. Compreender que os que sofrem, os que adoecem, os que passam por reveses, os que perdem entes queridos, estão sendo depurados. Estão recebendo o cinzel da dor e o cinzel do trabalho para aprimorar seus espíritos, tendo em vista o que os aguarda, o objetivo que os aguarda, aquilo que foi projetado para todos nós. Veja, nós somos habitantes de mundos celestes, mas ainda não temos o passaporte. Nosso lugar está reservado, mas não temos ainda o passaporte. Porque esse passaporte é sabedoria e amor. O passaporte para ingressar nos mundos celestes é sabedoria e amor. E nós precisamos amealhar sabedoria e amor, a fim de chegarmos ao porto, ao nosso destino. Não há mensagem mais consoladora do que essa. E há algo ainda mais belo na doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos mostra que tudo isso foi dito por Jesus, mas nós não compreendemos. O Cristo já havia dito tudo isso. Mas como ele disse por parábolas, como ele nos disse utilizando alegorias, metáforas, nós não fomos capazes de compreender plenamente. Com a revelação da verdade, a luz se fez. O que era oculto, o que era parábola, se tornou ensino claro, direto, detalhado. E esse quadro maravilhoso da evolução universal se abriu diante dos nossos olhos. Não há motivo para perdermos a esperança. Não há motivo para perdermos a confiança em Deus. Não há motivo para desânimo. Como disse a música cantada no início do estudo, esperança nos move. É preciso confiar. E o maior erro, diz a música, é desistir. O maior erro é entregar-se ao desespero. Tudo está seguindo o curso normal. Tudo está seguindo o curso planejado para todos os mundos. Os caminhos que a Terra está percorrendo não é um caminho de exceção. Os caminhos que a Terra está vivendo vigoram para todos os planetas do universo. Todos trilharam o mesmo caminho. Não há caminho de exceção. O primeiro degrau é mundo primitivo, o segundo é expiação e prova, o terceiro é mundo de regeneração, o quarto é mundo ditoso e o quinto é mundo celeste. Não há exceção, não há novos degraus, os degraus são os mesmos. Não há atalhos. A Terra está seguindo o seu caminho, o caminho normal. O que está acontecendo agora é fruto de espíritos imperfeitos que ainda estão no meio da jornada e que ainda não têm discernimento para escolher o bem, ou que estão resistentes ao bem, teimosos, recalcitrantes. É preciso aguardar que a dor faça o seu trabalho. É preciso aguardar que a dor realize a sua obra educativa. E é por isso que os tempos são tão desafiadores. Mas não há nada fora do lugar. Não há nada inesperado. Essa é a lei de progresso que rege os mundos. Essa é a lei de evolução que rege a caminhada da nossa individualidade, de espíritos simples e ignorantes, até o destino final,
espíritos puros, plenos, repletos de sabedoria e amor, gozando de uma felicidade sem mesclas, da felicidade dos bem-aventurados, dos puros. E é exatamente por causa desses ensinos que a doutrina espírita é o consolador prometido por Jesus, que vem derramar o bálsamo no nosso coração, enchendo-nos de vigor, fé, amor e esperança. Muito obrigado aos amigos e amigas que nos acompanharam, aos organizadores, trabalhadores do Seara de Deus, por mais um semestre. Esse evento que está na agenda espírita, gravado em caracteres de luz, esse evento acolhedor. Queria mandar o meu abraço ao Mário Jorge e a todos que o cercam, a todos os trabalhadoras e trabalhadores, agradecer essa oportunidade e renovar as nossas esperanças. Transição planetária é algo circunstancial. É uma tempestade, é uma madrugada que nós devemos atravessar com coragem. Gratidão, que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e que o nosso mestre incomparável, Jesus, possa nos guiar e moldar em nós a perfeição espiritual. Apoio cultural de Altasfer Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer Ferro e Aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.
E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Mudanças, abismos, distâncias, há tanto entre a terra e o céu. Transcende o entendimento, além do imaginário, o tempo pode ser cruel. O dia raiou nublado, imprevisível de um acaso, a chuva se aproxima, me mostra como um recado que o céu também molha o mar. Depois da tempestade a calma vem reinar. Bonança é estar em paz consigo e o mal não desejar. E o arco se fez presente ao nascer de uma raiz, pois tudo é una, é parte de um eterno elo sem fim. Das asas, a folha que cai, um segundo que não volta jamais, um presente permanente, um contínuo renascer, na frequência de uma vibração que atrai o que emana a perfeição, a jornada entrelaçada que nos une agora, infinidade de efeitos que amplificam a percepção. A verdade é uma só, não há separação. Abro meus olhos, escrevo num papel pequenos versos. Eu tomo consciência do meu eu em relação ao universo. E eu sei, depois da tempestade a calma vem reinar, e a vida é plena em abundância de amor e paz. Bonança é viver assim, deixar a força que te habita unificar, prosperar. E o arco se fez presente ao nascer de uma raiz, pois tudo é una, é parte de um eterno elo sem fim. A música veio de... Eu vi uma cena assim na janela e vi uma chuva caindo e imaginei como seria se o mar estivesse ali. Eu estava no meio da cidade e aí me veio desse insight de que a vida é um ciclo e a gente está muito conectado, porque inclusive, e tem um verso na música que fala, o céu também molha o mar, né? Então, em alguma perspectiva, a gente está sempre... tudo que vai e volta, a gente está sempre conectado. Então, o Elo Sem Fim, a música inteira fala disso, né? Dessa conexão que a gente tem e de tudo tá envolto em algo maior, uma força maior do que a gente consegue perceber com os nossos olhos, né? Ela fala não especificamente de nenhuma religião, mas acho que essa conexão, essa força maior que
que a gente que atua sobre nós, né, sobre todos os seres. Acho que a gente está sempre renascendo a cada segundo e a música fala disso também. Então acho que tem bastante coisa que pode ter relação aí com a espiritualidade. Acho que é um tema bem bacana. Encerramos aqui o nosso programa. Gratos pela sua atenção e peço a Deus e a Jesus que o proteja, como também a toda a sua família. Fiquem com Deus. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, dedicação e qualidade para você. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.